E aí, pessoal? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química Geral do cursinho Antonieta de Barros. Vamos nessa! Bom, a aula de hoje é uma continuação à aula de ligações químicas, ok? Então a gente começa essa aula lembrando um pouquinho do que aconteceu na semana passada. Vamos lá. Na aula anterior, nós vimos o que é uma ligação química, que é o compartilhamento, doação e recebimento de elétrons entre átomos. A ligação iônica, que é a doação e recebimento de um elétron a fim de ambos os átomos atingirem a configuração eletrônica de gás nobre, acontece entre metais e não metais. E a ligação covalente, que é o compartilhamento de um par de elétrons entre não metais. E a ligação metálica faz parte da teoria do mar de elétrons, cuja nuvem eletrônica passeia pelos núcleos positivos dos átomos dos metais. Ok? E na aula de hoje, nós iremos falar sobre a geometria das moléculas, polaridade das ligações, polaridade das moléculas, forças intermoleculares e pontos de fusão e ebulição das substâncias moleculares. Geometria das ligações. Quando os átomos ligam-se entre si, formam-se as moléculas, e essas moléculas buscam uma maior estabilidade se organizando no espaço. E uma forma de prever com confiança essa organização que irá promover uma melhor estabilização é a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, ou Valence Shell Electronic Pairs Repulsion. Tá faltando em inglês aqui, né? Que foi sugerida por Sidgwick e Powell em 1940. E o que ela diz? Ela diz que os pares eletrônicos que envolvem um átomo central, por repulsão, se afastam ao máximo uns dos outros. E os pares eletrônicos existentes ao redor de um átomo central orientam a geometria da molécula. Porém, quem determina a geometria molecular é a posição dos núcleos que constituem essa molécula. Quando temos aqui um átomo A e um átomo B, cada um contendo, hipoteticamente, um elétron em sua camada de valência, eles compartilham esse um elétron que cada um tem, formando uma ligação química. Nesse caso de molécula diatômica, ou seja, formado por apenas dois átomos, você não precisa de uma orientação, porque vai ser sempre, independentemente se estiver na diagonal, na vertical, na horizontal, independentemente de como estiver, são só duas moléculas, vai manter essa orientação. Mas e quando são moléculas com mais de 3 átomos? Bom, vamos imaginar que cada ligação feita pelo átomo central com os demais átomos representam uma bexiga. Nossa bexiguinha aqui, nosso balão, todo bonitinho. E essas bexigas tendem a ficar o mais distantes umas das outras possível. Quando então temos a nossa bexiguinha e amarramos outra bexiguinha, nós podemos perceber que elas ficam mais distantes uma das outras possíveis. Ok? Então, se nós supormos que o nozinho em que a gente amarra uma bexiga na outra é o átomo central e o topo de cada bexiga está localizado no átomo B, então nós podemos sugerir qual será a posição em que essa molécula deverá ficar para que os pares eletrônicos compartilhados com cada átomo fiquem o mais distantes possíveis, trazendo estabilidade para a molécula. Tá? Nós podemos perceber que existe um ângulo formado entre uma bexiga e outra, no caso de 180 graus. E trazendo a nossa molécula aqui para baixo, nós podemos perceber que ela fará esse ângulo de 180 graus. Isso acontece quando nós temos dois pares de elétrons, ou seja, duas ligações químicas, uma com cada átomo. E com 3 pares de elétrons, a gente tem nossa bexiga, vai colocar uma embaixo, elas ficarão ainda com uma distância entre elas. 4 pares de elétrons, 5 pares de elétrons e 6 pares de elétrons. Ok? Se quiser brincar na sua casa, encha 6 bexigas e tente amarrá-las umas nas outras. Você vai perceber qual é a distância máxima que cada uma consegue atingir, e essa será uma analogia com a geometria de um átomo que faz 6 ligações. É importante
eu mencionar para vocês que um elétron não ligante é um elétron que não faz parte de uma ligação química, ok? E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de como seria essa geometria, tá? No nosso primeiro caso aqui, nós temos dois pares eletrônicos, tá? O nosso átomo central, dois pares para cá, formando uma ligação, dois pares para cá, formando o outro. Esse átomo não possui números de pares, não possui elétrons não ligantes. Nós temos aqui um exemplo que é o BeH2 e a geometria da molécula sugerida, que é uma molécula linear com um ângulo de 180 graus entre as duas ligações. E aqui nós temos três pares eletrônicos, tá? Dispersos da maior forma possível, com 0 pares de elétrons não ligantes, como é o caso aqui do BH3, tá? E nós temos uma geometria trigonal plana, em que cada ligação dista uma da outra de 120 graus. O mesmo acontece quando nós temos um par de elétrons não ligantes, como é o caso do ozônio, tá? Aqui nós iremos sempre considerar, quando for discutirmos geometria, que uma ligação dupla ou tripla representa o mesmo que uma ligação simples, tá? Então, por isso aqui, nós vamos ter uma geometria angular, em que cada ligação fica para um lado e o par de elétrons não ligante fica para cima, fazendo um ângulo entre eles de 120 graus também. E aqui nós temos a representação para 4 pares eletrônicos, em que não existe nenhum par de elétrons não ligantes, como é o caso do metano, e aqui nos dá a geometria tetraédrica, em que cada ligação dista uma da outra de aproximadamente 109 graus, ok? E embaixo nós já temos um exemplo em que contém um par de elétrons não ligantes, como é o caso da amônia, e nós já teremos uma geometria piramidal, em que as ligações distam uma da outra de 107 graus. Isso acontece porque o par de elétrons não ligantes ele causa uma repulsão maior do que as próprias ligações químicas. Por isso, em vez de ser tetraédrico, todos eles com a mesma distância, nesse caso, os elétrons não ligantes eles causam uma repulsão maior, achatando um pouco a geometria esperada para essa molécula, ok? E aqui embaixo nós temos dois pares não ligantes, como é o caso da água, e nós podemos ver que o ângulo que dista uma ligação da outra diminui para 104 graus e meio. Isso também por causa da repulsão causada pelos dois pares de elétrons não ligantes. Essa é a geometria angular. E então, quando falamos de 5 pares eletrônicos, nós temos essa representação aqui, com 0 pares de elétrons não ligantes, porque aqui nós estamos lidando com uma expansão do octeto, certo? E aqui o nosso exemplo é o pentacloreto de fósforo, tá? Em que nós teremos uma bipiramidal, uma geometria bipiramidal, em que nós temos um átomo em cada uma das extremidades de um eixo e 3 átomos fazendo uma ligação no eixo horizontal. Então, nesse eixo horizontal, cada uma dessas ligações distam entre si de 120 graus, enquanto desse eixo horizontal para o eixo vertical, 90 graus. E aqui embaixo, quando nós temos 6 pares eletrônicos, ou seja, 6 ligações, não temos nenhum par de elétrons não ligantes, nós temos como exemplo o hexafluoreto de enxofre, em que terá uma geometria octaédrica, em que cada ligação irá distar uma das outras de 90 graus, ok? Sendo 2 átomos, cada uma das extremidades do eixo vertical, do eixo Y, e no eixo X, 4 átomos distando entre si de 90 graus. Tá, mas como que a gente
faz isso, né? Como que a gente pode determinar essa geometria? Então tá, existem algumas regrinhas, então eu vou falar para vocês. 1. Posicionar o átomo central. Temos aqui o nosso átomo genérico A, ok? 2. Colocar os seus elétrons de valência. Aqui nós estamos supondo que esse átomo irá formar duas ligações, portanto, ele deve ter em sua camada de valência 6 elétrons. Posicionar os demais átomos. Aqui nós temos dois átomos genéricos X. E colocar os elétrons de valência de modo a visualizar uma ligação. Como aqui dois átomos X irão ligar a um único átomo A, cada um desses átomos X possui em sua camada de valência 7 elétrons, ok? Nós podemos visualizar aqui as duas ligações químicas. E então verificamos o posicionamento dos núcleos atômicos. 3 núcleos numa única linha, num único eixo linear. Bom, agora nós iremos falar sobre a polaridade das ligações. Mas antes disso, a gente precisa se fazer uma pergunta. Onde é que raios ficam os elétrons numa ligação? Bom, quando a gente está se tratando de uma ligação covalente, esses elétrons são compartilhados entre os átomos envolvidos. Como assim? Nós temos aqui um exemplozinho. Então, os elétrons eles ficam orbitando, né, o átomo central, mas também orbitando os átomos periféricos. Vamos ver de novo. Mas principalmente ao redor do átomo principal. Então, mas por que isso acontece? Não é, por quê? Mas aí a gente precisa falar sobre a polaridade, que é o fator que indica como que os elétrons que fazem parte de uma ligação covalente estão distribuídos entre esses átomos. Ligação covalente apolar, quando os dois elétrons são igualmente compartilhados pelos átomos, sem diferença de eletronegatividade entre eles. Caso vocês não lembrem, vamos voltar lá naquela aula de tabela periódica e propriedades periódicas em que a gente fala sobre eletronegatividade, que é a capacidade de um átomo de atrair para si o par de elétrons compartilhando com outro átomo. Entendeu? Não? Vamos lá. É a capacidade que um átomo tem de trazer todos os elétrons para perto de si. Tá? Tem alguns que não têm tanta capacidade e outros têm muita capacidade. É tipo aquele seu amigo bonito que atrai a atenção de todas as meninas, sabe? Triste. Bom, mas aqui nós temos dois casos. Que é o caso da molécula de hidrogênio e a molécula de flúor. Por que que não existe diferença de eletronegatividade entre esses átomos? Porque são os mesmos átomos. Se não fossem esses mesmos átomos, haveria uma diferença entre eles, ok? E essas ligações são ligações apolares. Bom, uma ligação covalente polar, quando os elétrons da ligação estão mais deslocados para um dos átomos. Isso indica que a densidade da nuvem eletrônica é maior em torno do átomo mais eletronegativo. Vocês lembram que eu pedi para vocês guardarem uma informaçãozinha que era o FONCL BRISC pH? Então, aqui é uma escalinha do átomo mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Então, nós temos aqui flúor como o elétron mais eletronegativo. Então, ele sempre vai puxar toda a atenção das meninas para ele, enquanto o hidrogênio é o menos eletronegativo dentre eles e vai ser aquele que menos atrai a atenção. E eles ficam meio que disputando essa tensão entre si. Que exemplo besta, né? Meu Deus. Bom, e como eu falei, ele cresce do H, que faltou o H aqui, não sei o que aconteceu com ele. Faltou hidrogênio, coitado. Cresce do hidrogênio para o flúor. Mas vamos sempre lembrar. FONCL BRISC pH. Ok? E aqui nós temos o exemplo do ácido clorídrico, que é uma molécula
É uma molécula formada pelos átomos de hidrogênio e cloro. O cloro, como vocês podem ver aqui, ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por isso, ele atrai os elétrons mais para perto de si, fazendo com que a nuvem eletrônica se desloque mais para a sua região, tá? Nesse caso, forma um dipolo, ou seja, dois polos, em que existe uma carga parcial negativa, no caso do cloro, e uma carga parcial positiva, no caso do hidrogênio. E a formação desse dipolo é indicado pelo vetor μ, que é a letra grega μ, com uma setinha em cima que indica um vetor, que indica o momento dipolar, que é orientado no sentido do átomo mais eletronegativo. Tá, não entendi nada. Nós temos aqui a relação de novo de Fonseli-Brisk-pH. Como assim? Então, nós temos aqui nossa querida molécula de água, H2O. Nós já sabemos que ela tem uma geometria angular. Nós temos o átomo de oxigênio no centro e dois átomos de hidrogênio em cada uma das pontas vindo em formato angular, ok? E aqui nós podemos ver que o átomo de oxigênio ele é muito mais eletronegativo do que o coitado aqui do hidrogênio. Então, o que acontece? Esse oxigênio ele traz a nuvem eletrônica mais para perto de si. Então, ele faz esse deslocamento. O que acontece? O oxigênio ele fica com carga parcial negativa, enquanto os hidrogênios ficam com carga parcial positiva. Tá. E aí? E aí a gente precisa ter um jeito de indicar quão negativo ele está. Então, nós indicamos pelo vetorzinho, para onde que a nossa nuvem eletrônica está sendo deslocada. No caso aqui, ela está saindo do hidrogênio e indo em direção ao oxigênio para ambos os lados, tá? Nesse exemplo aqui, a molécula de amônia, NH3, nós temos aqui que o nitrogênio ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, os três átomos de hidrogênio terão carga parcial positiva, enquanto o nitrogênio terá carga parcial negativa, e os vetores de dipolo, que indicam o momento dipolar, irão em direção a esse átomo central, que é o nitrogênio. Outro exemplo é a molécula de metano, CH4, em que também, apesar de ser pouca diferença, ainda assim o átomo de carbono é mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. Por isso, os hidrogênios continuam com carga parcial positiva e o carbono terá carga parcial negativa, com os momentos dipolares indicando em sua direção, tá? E aí a gente entra no conceito de polaridade das moléculas. O que acontece? A polaridade de uma molécula vai depender do tipo da ligação, ou seja, se ela vai ser polar ou apolar, e da geometria dessa molécula. Tá, a molécula apolar. Todas as ligações dessa molécula são apolares, como é o caso aqui da molécula de hidrogênio e a molécula de flúor. Como a gente já falou, ambas têm ligações apolares, portanto, é uma molécula apolar. 2. A soma dos momentos dipolares é igual a zero. Ou seja, o vetor μ total é igual a zero. Como é o caso aqui do CO2, ok? Em que o oxigênio é bem mais eletronegativo do que o átomo de carbono. Se nós temos aqui duas forças, cada uma puxando para um dos lados, nós vamos ter que esse esforço é zero. Certo? Quando nós temos um cabo de guerra em que uma galera está puxando de um lado e outra galera está puxando do outro, e ambas com a mesma força, nós temos que essa corda não sai do lugar. Portanto, é uma molécula apolar, cujo momento dipolar total é igual a zero. Como é o caso aqui também
como é o caso aqui também do BF3, tá? Em que o flúor é bem mais eletronegativo do que o boro, tanto é que o boro nem aparece naquela nossa listinha de Fonselle, Brisk, pH. Nós temos aqui que a soma de todos esses momentos dipolares é igual a zero, então é uma molécula apolar. E aí nós temos as moléculas polares, quando há ligações polares e a soma dos momentos dipolares são diferentes de zero, tá? Como é o caso, de novo, do ácido clorídrico. Eu nunca vou lembrar o nome bonitinho dele. Hidreto de cloro, acho que é isso. Bom, em que nós temos o cloro bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, nós temos uma força encaminhando para um dos lados e a soma de todos os momentos dipolares é diferente de zero. Como também é o caso da água e também é o caso da amônia, em que nós temos o átomo de nitrogênio aqui centrado, os 3 átomos de hidrogênio nas extremidades, indo em direção ao nitrogênio. Então, o momento dipolar é diferente de zero. Agora nós vamos falar sobre as forças intermoleculares. Bom, o que seria isso? Bem, é uma força que ocorre entre as moléculas, né? Intermoleculares, e mantém-nas unidas, tá? São interações mais fracas do que as interações intramoleculares, ou seja, dentro das moléculas. O que seria isso? Ligação iônica ou covalente. E acontece entre íons e átomos que formam uma substância. E está presente especialmente nos estados sólido e líquido. Também conhecidas como forças de Van der Waals, que em 1873, esse é ele, que bonitinho, previu a existência dessas forças, que são dipolo permanente e dipolo induzido, ou dipolo instantâneo. O dipolo instantâneo, que também tem os nomes de dipolo induzido ou forças de dispersão de London, ocorre entre moléculas apolares, num determinado instante em que a nuvem eletrônica pode se aproximar mais de algum dos núcleos dos átomos que formam a molécula. Por isso, um dipolo instantâneo, tá? Ele induz as demais moléculas a formarem dipolos. Por exemplo, aqui uma molécula de O2, que é uma molécula polar. Então, quando os elétrons estão aqui rodeando é feio, né? Orbitando cada um desses átomos, todo bonitinho, em algum momento vai ter mais elétrons vai ter mais elétrons orbitando este átomo daqui do que este. Então, neste exato momento, formam um dipolo negativo aqui e um dipolo positivo do outro lado, e no meio de uma substância, isso irá induzir as demais moléculas a formarem esse dipolo também. Bom, forças de dipolo permanente, ou também dipolo-dipolo, ocorrem entre moléculas polares que possuem um polo de carga positiva e um polo de carga negativa, ou seja, um dipolo. O polo negativo de uma molécula pode atrair o polo positivo de outra molécula e assim por diante. E as forças de dipolo permanente são mais intensas ou mais fortes do que as de dipolo instantâneo. Por exemplo, aqui, né, nós temos uma molécula polar aqui, em que a parte positiva dela está interagindo com a parte negativa da outra molécula e assim sucessivamente, fazendo com que essas moléculas fiquem mais unidas entre si. E as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio ocorrem entre moléculas polares e possuem maior intensidade do que as forças de dipolo permanente. Essa força é tão grande que ela recebe o nome de ligação porque ela tem um caráter de ligação, ou seja, é uma força intermolecular com caráter de ligação, de tão forte que é. Não chega, obviamente, a uma força de uma ligação covalente ou iônica, mas é bem mais forte do que um dipolo permanente.
e ocorre quando o átomo de hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, ou seja, flúor, oxigênio e nitrogênio, é atraído por um par de elétrons não compartilhados de um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio de outra molécula. Aqui, por exemplo, né, o H2O, em que o hidrogênio dessa molécula de K está interagindo com os elétrons não compartilhados deste oxigênio, que também estão interagindo com o hidrogênio de K. Bom, ponto de fusão e ebulição. Quando uma substância muda de um estado físico, ela tem a tendência a romper essas forças intermoleculares para se separar. Tá? E quanto mais forte for a interação intermolecular, mais difícil será para separar, necessitando de maior energia, ou seja, de maior calor, fazendo com que os pontos de fusão e ebulição sejam maiores. E os fatores que influenciam nesses pontos de fusão e ebulição são massa molecular e as forças intermoleculares. Bom, quando as massas moleculares são aproximadamente iguais, nós temos a seguinte regra, em que uma molécula apolar tem ponto de fusão e ebulição menor do que uma molécula polar, que tem menor ponto de fusão e ebulição do que uma molécula polar com ligações de hidrogênio. Por exemplo, a molécula de flúor tem ponto de ebulição menor do que o ácido clorídrico, que possui ponto de ebulição menor do que a água. Podemos ver aqui que a diferença é de quase 200 graus centígrados, entendeu? Quase 200 graus Celsius aqui. Isso que é a maior diferença entre o HCl e o H2O é as ligações de hidrogênio, tá? E moléculas com o mesmo tipo de força intermolecular. Nesse caso, quem tiver a maior massa molecular ou maior tamanho vai ter maiores pontos de ebulição e fusão, como aqui o caso da molécula de flúor, que possui massa molecular de 38, é bem menor do que a molécula de cloro, gás cloro, que possui massa molecular 71, que é bem menor do que o Br2, que é bem menor do que o gás iodo, tá? E também as moléculas com o mesmo tipo de força intermolecular e a mesma massa molecular. Nesse caso, quanto mais ramificada for uma cadeia carbônica, menor o ponto de ebulição. Vocês vão ver lá com o Leonardo, nas aulas de química orgânica, como que é uma cadeia carbônica e quais são as ramificações. Lembrando que toda cadeia carbônica, todo hidrocarboneto, ou seja, cadeias formadas apenas por carbono e hidrogênio, são apolares, ok? E nós temos aqui, ó, que quando ela vai se ramificando, ou seja, que ela está linear, e aqui ela já deixou de ser linear, ela começa a se ramificar, tá? Nós percebemos que o ponto de ebulição dela vai caindo. Isso por quê? O que vai manter essas moléculas unidas são as forças de dispersão de London, ou de polo induzido, ou de polo instantâneo. Então, quanto mais próxima essa molécula tiver de outra, mais ligada a essa molécula ela estará. Por exemplo, é muito mais fácil pegar aqui, colocar outra molécula aqui, colocar outra aqui, e elas vão se ligar mais facilmente do que se eu pego uma molécula assim, e aí eu vou ter que achar um jeito de que ela se ligue para ter uma maior interação. E no caso dessa que é toda ramificada, como é que faz, né? Ela vai ter uma interação bem menor, portanto, que vai facilitar a separação dessas moléculas.
Bom, e por último, nós vamos falar sobre a solubilidade. E tem uma regra chamada semelhante dissolve semelhante. Semelhante se mistura com semelhante. Então, substâncias polares vão dissolver substâncias polares, enquanto substâncias apolares dissolvem substâncias apolares, tá? É essa a regra. Então, água mistura com água, óleos misturam com óleos, óleo não mistura com água. Por exemplo, gasolina não mistura com água, tá? É isso. E isso é especialmente devido às interações intermoleculares, tá? Bom, para finalizar, nós vamos fazer aqui um panoramazinho de como será a próxima aula. E nós vamos falar sobre as funções orgânicas. Provavelmente será uma aula que será dividida. E nós vamos falar sobre a teoria de arrênios, ácidos, bases, sais, cotidiano de ácidos e bases e sais, óxidos e cotidiano de óxidos. Ok? Beleza! Então, pessoal, é isso. Por favor, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal para receber alguma notificação de quando as novas aulas forem sendo postadas. E é isso, nós nos vemos semana que vem. Obrigada por assistir até aqui. Até mais!